bem? Vamos para a terceira parte da aula 3. Vamos continuar falando dos modelos teóricos da administração pública, tá certo? Vamos lá. Paradigma pós-burocrático. Aí já acabou a burocracia, não, quer dizer, até hoje não acabou, mas eu quero dizer, aquele momento, aqueles dois momentos da burocracia estavam se encerrando e surgiu tipo uma pós-burocracia, que é um limbo, um meio termo, um purgatório ali entre a burocracia e o sistema gerencial. Então esse paradigma pós-burocrático constitui um meio termo entre a gestão pública burocrática e a administração gerencial. Embora Weber tenha idealizado a burocracia como forma superior de administração, ele mesmo previu que ela poderia se tornar rígida demais e causar ineficiência. Weber descreveu a burocracia como um tipo ideal que funcionava bem em períodos de crises ou de guerras, em que as regras, a hierarquia e o controle asseguravam a realização dos objetivos. Com o tipo ideal definido por Weber, não existe, logo os governos começaram a ser acusados de ineficientes. Assim, ó, desculpa, eu me expressei mal. Como o tipo ideal definido por Weber não existe, logo os governos começaram a ser acusados de ineficientes, ineficazes e excessivamente custosos. Então, assim, Weber imaginou um mundo ideal, que as coisas funcionassem, que tudo dava certo e tudo bem, e a partir dali, beleza. Foi muito boa a intenção do Weber. Só que, infelizmente, o Weber não conseguiu, digamos assim, a teoria do Weber não foi possível ser aplicada. Porque, claro, muitas coisas da teoria burocrática estão vigentes até hoje, muitas coisas funcionaram por um tempo, hoje não funcionam mais, mas, assim, na sua totalidade, a burocracia não foi possível devido no caso, o governo começou a se tornar ineficiente, ineficaz e excessivamente custoso. A população começou a ver isso, né? Os governos, por sua vez, não podiam demitir funcionários de baixa produtividade, não podiam premiar os bons funcionários pelos resultados obtidos e não conseguiam direcionar a administração para os resultados, face ao emaranhado de normas que ditavam exatamente o que podia e o que não podia ser feito, bem como a maneira pela qual deveria ser executada cada atividade. Não havia espaço para criatividade, agilidade, flexibilidade e para escolher meios mais adequados ao alcance dos objetivos. Tudo tinha que ser feito daquele jeito e não importava se tu era bom ou mau funcionário, tu não podia ser punido e não podia ser elogiado, não podia ganhar um adicional, porque tudo estava engessado dentro da burocracia. Não tinha como tu seguir adiante, né, digamos assim, tu fazer as coisas funcionarem de forma eficiente, porque a burocracia travava tudo, né? Se no período inicial a burocracia funcionou adequadamente, claro, né, era contra o patrimonialismo, então no momento inicial, com certeza, ela foi muito melhor que o patrimonialismo. Mas agora, então, né, as administrações burocráticas eram vistas mais pela disfunção do que pela função. Eram tidas como um amontoado de papelórios que se multiplicavam, tornando os governos incapazes de atender as demandas da sociedade e causando ineficiências nas organizações em geral. Às vésperas da reforma gerencial, Bresser Pereira mencionou que a burocracia era lenta, cara, ineficiente e incapaz de atender as demandas do cidadão. Esse Bresser Pereira foi um cara importante depois na administração gerencial, foi fundamental, ele fez parte do governo Fernando Henrique. O mundo evoluiu num curto espaço de tempo. As novas ideias de gestão contemporânea, fundamentadas nos princípios da confiança e da descentralização das decisões, exigiam formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções e incentivos à criatividade. Essas ideias contrapõem-se à ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. Começou a ser uma forma mais flexível, mais gerencial, né? E aí isso foi o pós-burocrático, começou a gerar esse tipo de pensamentos aí, né? O paradigma pós-burocrático corresponde a um conjunto de ideias contrárias às práticas burocráticas e é baseado nos princípios da confiança, descentralização, flexibilidade, orientação para o cidadão e para o mercado e busca por resultados. Então, viu que começou a se pensar
em não apenas deixar as coisas legalmente constituídas, não apenas acabar com o patrimonialismo, mas também dar eficiência à coisa pública, certo? Não sei se vocês já ouviram falar numa expressão dos antigos que dizem: nossa, a fila no supermercado estava igual a fila do INPS, né? Antigamente o INSS era o INPS, né? E tinha filas enormes, assim, né? Porque aquilo travava na burocracia de uma forma que era absurdo. Hoje em dia tu chega lá no INSS, muitas vezes a pessoa fica lá 15, 20 minutos e sai dali aposentado, sabe? As coisas estão funcionando porque existem contratos de gestão e tudo mais que está tornando as coisas cada vez mais eficientes. A pessoa agenda uma data, chega lá na hora e no dia que marcou, é atendido. Não digo que sempre funcione, tá, pessoal? Daqui a pouco vocês vão vir me dizer que... Vocês podem vir me dizer que... eu fui no INSS, demorou 3 horas. Tá, não estou dizendo, só estou citando como exemplo a fila do INPS, né, que existia antigamente, que era aquela fila enorme de pessoas ali para ser atendida. E hoje em dia as coisas, assim, na medida do possível, até onde eu sei, elas têm melhorado bastante, né? Certo? No entanto, não se pretendia mudar tudo. A avaliação sistemática, a recompensa pelo desempenho e a capacitação permanente, que eram características de uma boa administração burocrática, acrescentavam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por resultados e da competição administrativa. Não se trata simplesmente de descartar a administração burocrática, mas considerar os aspectos em que está superada e as características que ainda se mantêm válidas como formas de garantir mais eficiência, eficácia e efetividade à administração pública. Então, assim, pegar o que é bom da burocracia e manter, mas flexibilizar tudo que for possível ser flexibilizado para que haja um atendimento ao cliente cidadão com eficiência, entendeu? Por isso que, inclusive, houve a emenda constitucional que foi incluída a eficiência lá no legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Esses eram os princípios da administração pública quando a Constituição foi feita. E aí surgiu o quinto princípio, que é a eficiência. E aí foi onde as coisas começaram a funcionar na questão da eficiência aqui na administração gerencial, que é o que já vai vir em seguida aqui. Vantagens e desvantagens da burocracia, então, né, eram todos os questionamentos que se fazia. Após a experiência burocrática da administração pública brasileira, é possível identificar algumas vantagens e também desvantagens da burocracia, haja vista que muito do que Weber idealizara na prática acabou não acontecendo, tá? Principais vantagens da burocracia na atualidade: o caráter racional, decisões racionais para utilizar adequadamente os meios e recursos com vistas ao alcance dos objetivos. Isso já era bom na burocracia e se mantém. Tá? A meritocracia, sistema de seleção e de recompensa de funcionários baseado na competência e na avaliação de desempenho. Interessante, né? A impessoalidade em relação aos fins, perseguir o fim especificado nas normas sem favorecimento ou perseguição. O profissionalismo e a capacitação dos servidores, separação entre público e privado, entre político e administrativo. Isso aqui foi fundamental, né, pessoal? Isso aí foi fundamental. Principais desvantagens, disfunções, então, da burocracia. Apego exagerado às regras e regulamentos internos. O servidor burocrático era mais valorizado por conhecer as regras e procedimentos do que pelos conhecimentos técnico-profissionais. Fato decorrente é que se transformam essas regras em objetivos a perseguir, deixando em segundo plano os fins visados pela organização. Para Robert Kaplan, o apego é exagerado quando a observação rigorosa das normas interfere na consecução dos fins da organização. Então, essa é uma das principais desvantagens, né? O formalismo exagerado e excesso de papelório. Todos os atos deveriam ser formais e escritos, documentados, o que gerava uma enorme quantidade de pastas contendo documentos em grande parte desnecessários. E isso até hoje, tá? Existe ainda, infelizmente. Para alguns autores, o formalismo exagerado, excesso de papelório, é a mais gritante das disfunções. Claro, é o que a gente fala pejorativamente de burocracia, justamente isso, né? Aquele excesso de coisas e informações. Resistência a mudanças, uma vez aprendidas as regras que determinam como fazer, um servidor burocrata reage contrário a novas formas de se fazer. Reage contrário a mudanças, visto que lhe causam insegurança.
Então o cara sempre fez aquilo do mesmo jeito há mais de 30 anos. Aí agora eles dizem que tem que fazer diferente, daí o cara tem aquela resistência. Não, não, sempre fiz assim, sempre vou fazer assim. Então essa resistência a mudanças é complicada. Desconsideração, a pessoa do servidor, despersonalização. Olha-se os cargos existentes na estrutura hierárquica da organização sem consideração com o lado pessoal de quem os ocupa. O relacionamento torna-se impessoal. Acaba sendo aquela coisa de dizer, senhor Luiz, o relatório na minha mesa às 5 horas. E aí não é aquela coisa, bom dia Luiz, tudo bem? Eu gostaria que tu fizesse o relatório, entregasse na minha mesa às 5 horas, pode ser? Sabe? É diferente, né? Aquela coisa da burocracia é uma coisa mais amarrada, mais fechada, né? Então, depois, com o tempo, foi mudando um pouco isso, né? Ainda hoje existe aquelas chefias autoritárias e tudo mais, mas digamos que o modelo gerencial já parte para um novo princípio. Rigidez e falta de flexibilidade. A necessidade de atuar sempre de acordo com as normas previamente estabelecidas não permite agilidade e flexibilidade à administração burocrática. Afasta-se a capacidade criativa e a inovação. Faça o que tem que fazer do jeito que tem que ser feito, apenas isso. Sem se preocupar em novas ideias e tudo mais. Qualidade, essas coisas, né? Então a burocracia tinha essa disfunção. Desconsideração do cidadão. A burocracia é insulada, né, isolada, né, sozinha por si só, né, no caso. Gosta de guiar-se por si mesma, é autorreferida e considera mais importante atender a seus interesses do que outros cidadãos. Então, assim, o que significa isso? Que a burocracia se preocupa mais em preencher formulários e formalizar as coisas do que no fim a que ela se destina. Se uma pessoa, por exemplo, quer se aposentar, de acordo com o sistema burocrático, eles vão querer que ela prove o tempo de serviço, que ela faça um monte de coisa, papelada, e aí parece aquela coisa que ninguém está preocupado se ela vai se aposentar ou não, eles só querem simplesmente ter os papéis e pronto, entendeu? Enquanto isso aqui já seria uma disfunção. Pode existir ainda hoje, deve existir ainda, com certeza, né? Aquela preocupação excessiva em ter documentos, ao invés de tratar a pessoa como um ser humano, né? Decisões distantes da realidade. Como as decisões são sempre tomadas pela alta administração, mesmo que tecnicamente desconheça o assunto, e esta se encontra distante da realidade da execução, muitas delas são completamente inadequadas. Em síntese, em que pese os aspectos positivos, a burocracia falhou, visto que na prática não alcançou seu maior objetivo, ser eficiente, e não conseguiu se manter impessoal. Então, infelizmente, a burocracia, digamos assim, não deu certo. A burocracia, a teoria burocrática como um todo não deu certo. Atenção, a burocracia ideal de Weber não se consolidou no Brasil porque as normas legais deixavam brechas contrárias à burocracia racional legal. E aí a gente vai começar agora a administração pública gerencial. O mundo mudou, a sociedade mudou e as pessoas mudaram. Assim como a economia das nações apresentou grandes mudanças e tecnologias inusitadas surgiram. Tá? Isso aí todo mundo estava mudando. A competitividade das nações, a eficiência da administração e a busca por resultados se tornaram palavras de ordem. O Estado político estava em crise e procurava redefinir seu papel. Era necessário que a administração pública também mudasse para dar conta de atender às exigências da nova ordem mundial e a expansão das funções econômicas e sociais do Estado. Então, no Brasil, o contexto histórico disso foi aquela transição ali, que caiu o Collor, entrou o Itamar, e aí mudou para o Fernando Henrique, que foi o primeiro presidente eleito por voto direto a cumprir o mandato inteiro. O Collor foi o primeiro eleito, mas caiu com impeachment 1 ano e meio depois, se não me engano. O Itamar cumpriu o restante do mandato, mas ainda o Itamar ali foi meio que um limbo. Claro, surgiu o Plano Real ali, mas já era o Fernando Henrique que estava por trás de tudo. Enfim, quando surgiu ali o Fernando Henrique, né, na história do Brasil, que as coisas começaram a mudar, essa nova ordem, né? A questão da eficiência foi uma emenda constitucional do tempo do Fernando Henrique e tudo mais, né? Então, é por aí, tá, pessoal? Atenção, a reforma gerencial significa a introdução da cultura e das técnicas gerenciais modernas na administração pública. Então, essa reforma gerencial foi a forma de inserir o sistema gerencial na administração pública. A administração pública gerencial emerge na segunda metade do século XX,
né? Como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado e de outro ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. Então, assim, ó, mundialmente falando, foi na segunda metade do século XX. No Brasil, foi no final do século XX ali, né? Foi já no governo Fernando Henrique, que muitos de nós, muitos de vocês que estão aí estudando, já eram nascidos, já eram crianças, já eram adolescentes, talvez até já eram adultos, eu não sei a idade de cada um de vocês. Mas assim, a gente viu isso aqui acontecendo, né? No Brasil. No mundo já estava acontecendo há mais tempo. A eficiência da administração pública, a necessidade de reduzir custos e aumentar a quantidade do serviço, a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário, torna-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. Então, tudo era baseado na eficiência, em atender o cliente cidadão, em estabelecer uma cultura gerencial naquilo tudo. E não apenas mais engessado na burocracia, mas agora com valores de eficiência, certo? A administração pública gerencial constitui um avanço e, até certo ponto, um rompimento com a administração política burocrática. Isso não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva alguns de seus princípios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. Então, assim, a administração gerencial, ela não veio para revogar tudo o que tinha na administração burocrática, mas ela veio para eliminar o que estava errado e melhorar o que estava bom e implantar coisas boas a mais, né? Então, isso tudo, o sistema gerencial, ele veio só para trazer benefícios, né? Isso aí, quando tiver totalmente implantado um sistema gerencial no Brasil, no mundo, até eu digo, as coisas vão funcionar de uma forma muito mais tranquila, né? A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados. Então, assim, aquele controle que se tinha assim, ó, vamos supor um pensamento sobre isenção de IPTU, tá? Vou só dar um exemplo. O pensamento burocrático sobre isenção de IPTU. Todas as pessoas que ganharam isenção de IPTU apresentaram a documentação correta. Sim, ok, isso é uma forma burocrática de controle. Agora, a forma gerencial de controle seria: todos os cidadãos para os quais foi concedido o benefício da isenção de IPTU realmente se enquadram na necessidade. Os cidadãos que têm direito já procuraram os seus direitos, eles já fizeram acontecer para que o seu direito seja adquirido. O governo já começa a agir para fazer as coisas acontecerem perante o cliente cidadão e não mais atrelado somente ao documento, ao coisa. Eles começam a ver que as pessoas são humanas, que elas têm sentimentos, entendeu? Então tudo isso o sistema gerencial já vai começando aos poucos a implantar. A diferença fundamental da administração gerencial para a burocrática está na forma de controle, que agora se concentra nos resultados, nos fins pretendidos, entendeu? Então é exatamente isso que eu estava dizendo. Ele está mais na finalidade da coisa do que na burocracia em si, certo? Na administração pública gerencial, a estratégia volta-se para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, para materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados, para controle ou cobrança a posteriori, no momento posterior, né, dos resultados. Adicionalmente, pratica-se a competição administrada no interior do próprio Estado, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas. Certo? No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais.
Em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes privados e ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos, meios, para os resultados fins. Então, mais preocupado em atingir um objetivo do que de que forma aquele objetivo vai ser atingido, certo? O caminho escolhido para melhorar os serviços e os resultados da administração foi definição clara de objetivos, maior autonomia dada aos gerentes para a obtenção desses resultados e deslocamento do controle para avaliar os resultados finais das ações. A administração pública gerencial inspira-se na administração de empresas privadas, mas não pode ser confundida com esta. A administração gerencial é aplicada na administração pública. A administração gerencial aplicada na administração pública não é a mesma da iniciativa privada, haja vista as particularidades que permeiam a administração pública. Em outras palavras, a administração gerencial privada foi adaptada à realidade pública. Assim como existia burocracia nas empresas privadas e foi adaptado para o serviço público, da mesma forma, a administração gerencial das empresas privadas foi adaptada à realidade do serviço público, porque nem tudo pode ser igual, né? Então, o que pode ser igual, faz igual. O que pode ser melhor, faz melhor. E o que não pode ser tão livre, a gente segura um pouco mais. Mas vai adaptando a realidade da administração pública para que possa ser aplicada, né? Atualmente, tem-se uma dimensão ainda maior do cidadão, a de titular da coisa pública. Assim, o cidadão é ao mesmo tempo usuário, financiador e titular da coisa pública. Uma visão realista da reconstrução do aparelho do Estado em bases gerenciais deve levar em conta a necessidade de equacionar as diferenças decorrentes da persistência de aspectos patrimonialistas na administração contemporânea, bem como dos excessos formais e anacronismos do modelo burocrático tradicional. Para isso, é fundamental ter clara a dinâmica da administração racional legal ou burocrática. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Não se trata simplesmente de descartá-la, mas sim de considerar os aspectos em que está superada e as características que ainda mantêm válidas como forma de garantir a efetividade da administração pública. Tudo que era bom mantém-se, mas o que já está superado, o que já não serve mais, a gente vai eliminando e vai fazendo da forma gerencial, né? O modelo gerencial tornou-se realidade no mundo desenvolvido quando, através da definição clara de objetivos para cada unidade da administração, da descentralização, da mudança de estruturas organizacionais e da adoção de valores e de comportamentos modernos no interior do Estado, se revelou mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor público. Tá? A administração gerencial tornou-se realidade no mundo. No Brasil ainda se encontra em fase de implementação. Principais características da administração pública gerencial, então: orientação da ação do Estado para o cidadão usuário ou cidadão cliente, né? ênfase no controle dos resultados através dos contratos de gestão, né? Tipo o INSS, lá, por exemplo, fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, organizado em carreiras de Estado e valorização do seu trabalho técnico e político de participar, juntamente com os políticos e a sociedade, da formulação e gestão das políticas públicas. Tá vendo? Então começou a ter a participação da sociedade porque passou a não ser mais focado tanto em procedimentos, mas no usuário final, certo? Separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas de caráter centralizado e as unidades descentralizadas executoras dessas mesmas políticas. Distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição monopolistas, e os serviços sociais e científicos de caráter competitivo, em que o poder do Estado não está envolvido. Certo? Transferência para o setor público não estatal dos serviços sociais e científicos competitivos. Adoção cumulativa dos mecanismos de controle social direto para controlar as unidades descentralizadas. Do contrato de gestão em que os indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os resultados medidos. E da formação de quase-mercados em que ocorre a competição administrada. Terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passa a ser licitadas competitivamente no mercado.
Certamente é importante destacar quais são as características da administração gerencial, porém mais importante ainda é compará-las com as características da administração burocrática, colocando-as lado a lado e analisando suas diferenças. Porque, por exemplo, aqui, ó, no momento que terceirizou algumas coisas, desafoga um pouco a máquina pública também, né? Desengessa um pouco. Então, foram as privatizações da telefonia, da energia elétrica. Então, em muitos lugares aí houve privatização da água, da energia elétrica e tudo mais. Por quê? Porque acabou desafogando ali, mas principalmente foi a telefonia que foi marcante, né? Era só a empresa estatal, né, que cuidava da telefonia, e passaram a ser agora, são várias empresas de telefonia aí que têm autonomia para trabalhar no Brasil, né? Então foi bem interessante de alguns aspectos esse desengessamento aí, né? Certo? Essa foi a terceira parte da aula. Continue focado e até a próxima. Muito obrigado.